Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículos 24 a seguir. Bendito seja para sempre o nome de Jesus. Quero louvar a Deus por estarmos novamente na igreja, adorando ao Senhor, bendizendo o seu nome, sentindo a sua glória, bem real e presente neste lugar. Sei que você está agradecido a Deus porque estamos mais uma vez adorando o Criador dos céus e da terra, Deus que tudo tem feito por nós, que por causa dele, pelo nome dele, nós estamos aqui nesta noite, louvando e adorando na beleza da sua santidade. Mateus, capítulo 7, versículos 24 a seguir. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transportaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, contudo ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as cumpre, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Concluindo Jesus de proferir estas palavras, as multidões se admiraram da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Amém. Deus abençoe. Assentai-vos, por favor. Graças a Deus. Meus irmãos, nós louvamos a Deus nesta noite maravilhosa. Estamos aqui para o estudo da palavra do Senhor Jesus, dando sequência ao que há dias nós estamos estudando com os irmãos, prosseguindo, falando a respeito do Sermão do Monte, precisamente no capítulo 5, versículo de número 4, onde o Senhor Jesus fala sobre uma das características dos súditos do seu reino, onde temos falado com os irmãos que o Senhor Jesus afirma que os súditos do seu reino choram, mas eles são consolados. Graças a Deus. Existem razões que são diversas pelas quais a igreja do Senhor existe um momento que ela chora, mas com a esperança e certeza de que o choro por uma noite, porém a alegria ela vem pela manhã. Toda a nossa luta e dificuldade, ela tem um momento de findar aqui na terra, e quando finda, é certo que a vitória do Senhor chegou para nós. Temos mencionado aos irmãos aqui várias razões pelo fato de Jesus ter dito que bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. E nós estamos agora falando na última, onde estamos mostrando para os irmãos embasados na Bíblia que uma das razões pela qual os servos de Deus, os que servem ao Senhor, adoram ao Senhor em espírito e verdade, choram mediante as lutas e as dificuldades enfrentadas no que tange a obra do Senhor Jesus. Nada, meus queridos, é mais doído do que termos o propósito centrado no nosso coração de fazermos a obra de Deus e de vermos a sua obra caminhar na promoção do Espírito do Senhor, e ao mesmo tempo que anela o nosso coração, e quando nós enfrentamos as maiores dificuldades, os piores problemas, que às vezes somos impossibilitados de colocarmos em prática aquilo que o Senhor fez nascer em nossos corações, e que pelo menos dentro da nossa visão e pensamento chegamos à conclusão que já é momento de lançarmos o nosso pão sobre as águas, mas os motivos são vários e diversos, e às vezes nós não podemos fazer aquilo que o Senhor fez nascer em nosso coração. É certo que chegará o momento de ser feito, mas o que estou dizendo aos irmãos nesta noite, e esta é a última razão, as dificuldades que a igreja do Senhor encontra com sentido a nossa pouca força sobre a face da terra para fazermos a obra do Senhor Jesus. Mas o certo é, meus queridos irmãos, que com o Senhor à nossa frente,
Haverá um momento de fazermos aquilo que Deus projetou para que seja feito. O nome do Senhor Jesus será glorificado, será exaltado e será honrado. É a nossa visão primordial, exaltar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Observe, portanto, que nós estamos meditando com os irmãos a respeito da vida do profeta Eliseu, descendo aqui algumas considerações em relação às dificuldades que Eliseu também ele enfrentou no que relaciona à obra do Senhor. Agora, é tão interessante analisarmos a vida deste profeta, e nós observamos que em meio às dificuldades por ele vivenciadas a cada dia, nada disso detinha a marcha triunfante do profeta Eliseu. Ele sempre caminhou em favor da obra de Deus, havendo possibilidades econômicas ou não. A obra do Senhor através de Eliseu não ficou lançada ao esquecimento, antes pelo contrário, a cada dia Eliseu fazia a obra do Senhor e fazia com carinho, amor e dedicação. Glorificado seja o nome de Jesus. Eu entendo, meus amados irmãos, a razão pela qual Eliseu inclusive chegou a fazer um pedido a Elias que impressionou, depois deles haverem passado o Jordão para o lado de lá. Elias diz para Eliseu: o que é que você quer de mim? Porque dentro de instantes serei arrebatado, o Senhor há de me recolher, já não é novidade para você, você sabe disso. Elias não esperava ouvir o que ouviu dos lábios de Eliseu. Eliseu, depois de 10 anos de caminhada ao lado do homem de Deus, ele olha para Elias e diz: eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre a sua vida. Parece, meus queridos irmãos, se olharmos pelos olhos naturais, parece aqui de alguém que está cheio de presunção, porque analisarmos a vida de Elias não era pouca coisa, meus irmãos. Falava-se de um homem que tinha uma comunhão profunda, íntima com o Senhor nosso Deus. E Eliseu, que vivera com ele certo tempo, está dizendo agora: eu quero porção dobrada do Espírito de Deus que está sobre a sua vida. Eu quero porção dobrada do poder de Deus sobre a sua vida. Eu quero porção dobrada da unção de Deus que está sobre a sua vida. Eu quero para a minha vida. Observe que Elias foi aquele homem que estava em determinado monte certa vez, e Acasias enviou seus soldados para ir a um certo Deus, sabia se ele desceria daquela cama e melhoraria da sua enfermidade. E Elias parou eles no caminho, sentenciou a Acasias dizendo: tu vai morrer, porque tu é um idólatra mesmo, não teme a Deus. E aqueles homens quiseram colocar a mão em Elias, dizendo: o senhor é homem de Deus. Ele disse: eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma você e esses homens que estão contigo. E a Bíblia diz que isso aconteceu por 3 vezes. Observe, portanto, a profunda comunhão que Eliseu tinha, que Elias tinha, melhor dizendo, com Deus. E Eliseu está fazendo um pedido agora: eu quero porção dobrada do Espírito de Deus que está sobre a sua vida. Qual a razão? Presunção do coração, soberba? Não, necessidade da obra do Senhor. Até porque primeiro eu preciso observar que qualquer um que queira unção de Deus para a sua vida, para se autopromover, ele jamais terá. Deus tem a disposição nossa, mas para que seja usado na sua obra com a finalidade de glorificar o Senhor. Unicamente o Senhor Jesus tem que ser honrado, unicamente o Senhor Jesus tem que ser exaltado, unicamente Ele é digno de glória, de honra e de louvor para todo sempre. Observe, portanto, nós encontramos aqui as razões pela qual Eliseu está fazendo o pedido: eu quero virtude dobrada que está sobre a sua vida. É que dias mais difíceis estavam vindo, dias com maiores dificuldades estavam chegando. Elias, a verdade é essa que eu gostaria que vocês entendessem, que existe uma diferença no ministério de Elias e de Eliseu. Elias passa praticamente a sua vida, no seu ministério, a sua vida embrenhada no deserto, pelos montes e pelas covas. Eliseu tem o seu ministério centrado dentro do reino, dentro das localidades, no meio do povo. Observe que Elias não tinha tantas necessidades de operações, de milagres e de maravilhas. Já Eliseu, ele tem a necessidade, porque está convivendo no meio do povo que necessita diariamente de ver o socorro de Deus e a operação do poder do Senhor nosso Deus. Eu começo a analisar, meus queridos,
Como estava dizendo aos irmãos na semana passada, analisar a vida de Eliseu no capítulo 6 do segundo livro dos reis de Israel, onde a Bíblia fala da dificuldade financeira que a obra de Deus tinha naquela época. E é tão interessante, com um homem de Deus como Eliseu à sua frente. Isso é maravilhoso, meus queridos, porque há quem tenha a visão distorcida em relação à obra de Deus. Há quem pense que se estivermos dentro do propósito, diretor de Deus para as nossas vidas, nós teremos as coisas de uma forma abundante. Tudo será fácil e facilitado para nós. É interessante que eu nunca encontrei base para crermos nisso, relacionado aqui à palavra do Senhor nosso Deus. Até porque o Senhor Jesus Cristo, Ele é um exemplo claro. E dizer que Cristo não andava dentro do centro da vontade de Deus é a ignorância perfeita, porque a Bíblia mostra a vida de Cristo enfrentando as maiores dificuldades para a realização do seu ministério. Observe o Senhor Jesus Cristo como tem o seu ministério. Quando alguém vem lhe dizer: Senhor, nós queremos te servir, você sabe o que estão fazendo? As raposas têm os seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, onde podem criar os filhotes, mas eu não tenho uma casa onde eu possa reclinar a minha cabeça. Jesus mostrava as dificuldades enfrentadas na obra a cada dia. Foi Ele mesmo que disse para os discípulos, mostrando as piores dificuldades que eles enfrentariam dentro da obra, e após mostrar tudo, disse: eu disse isso para vocês, não foi para desanimá-los, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus estava mostrando as dificuldades relacionadas à obra do Senhor nosso Deus. A quem tenha uma visão distorcida da obra, pensa que porque a Bíblia diz no Salmo 24 que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam, a sua plenitude, a sua totalidade, se tudo provém de Deus, se nós estivermos, portanto, no centro da vontade de Deus, as coisas deverão fluir com mais fluidez e mais facilidade. Meus queridos, nem sempre é assim, nem sempre foi assim. Os homens de Deus do passado, a Bíblia revela as dificuldades que eles tinham para fazer a obra do Senhor nosso Deus. Agora o que interessa é que com pouco ou com muito a obra do Senhor não seja esquecida, ela seja colocada em primeiro lugar, tenha primazia na nossa vida e ela seja feita para a glória do Senhor nosso Deus. Era o propósito de Eliseu. Ele pediu porção dobrada do Espírito de Deus, porque os dias seriam maus, os dias seriam difíceis. Eu começo a analisar isso, irmãos, e entender que Eliseu, esse tempo que ele conviveu com Elias, trouxe para ele experiências tão grandes que ficou fundadas no seu coração, levando a ter um dom, ou melhor dizendo, o discernimento ativamente na sua vida. O Espírito de Deus mostrando discernimento, trazendo discernimento para a vida de Eliseu ativamente, cada dia, cada momento. Você observa a vida de Eliseu e vê que Eliseu não fica enganado diante das situações. Você observa a vida desse homem, quando ele faz esse pedido. Por que ele faz? Eu já disse aos irmãos, porque ele sabia que os dias seriam mais difíceis. É uma das coisas que nós estamos precisando orar muito hoje, para que Deus nos dê mais discernimento espiritual. Irmãos, nós estamos julgando os pregadores pelas mensagens, pensando que são homens de Deus, quando muitos deles nem sequer conhecem a Deus. Estamos julgando cantores que estão cantando hoje, julgando pela voz linda que tem, pelos hinos que cantam, pela fama possuída, dizendo que são homens de Deus, quando na verdade eles nem sequer conhecem a Deus. Agora, se o Espírito de Deus trouxer discernimento para a igreja, nós não vamos querer os escudos de bronze, nós vamos querer os de ouro para a nossa vida e edificação espiritual. Se nesta noite no nosso meio houvesse uma grande panela aqui com a comida mortal, eu sei que muitos comeriam e morreriam por falta do discernimento espiritual. Mas se o Espírito de Deus trouxer discernimento espiritual para a nossa vida, as coisas vão mudar. Eliseu
Eliseu adquiriu pela convivência que ele teve nos 10 anos ao lado de Elias. Ele aprendeu a ter, ele veio a ter, passou a possuir automaticamente pelo Espírito de Deus. Ele veio a ter discernimento espiritual. Você não pode se enganar. É dia de você pedir mais virtude, mais poder e mais unção, porque não espere dias melhores. Antes, pelo contrário, espere dias piores, espere dias difíceis, dias de trevas e não de luz, mas como luz do Senhor nesta terra. Se tivermos discernimento, haveremos de brilhar para a glória do nome do Senhor. Agora é certo que se faltar discernimento na nossa vida, tudo que construímos até o momento, nós vamos entregar de mão beijada. Se faltar discernimento na nossa vida, nós vamos soltar a corda. Vamos dizer que quem está puxando de lá é um número maior, são pessoas que possuem mais força. É mais fácil soltarmos. Há um ditado, um adágio conhecido por aí, que quando não se tem força para vencer o inimigo, é melhor aliar. Nunca confie no teu inimigo. O nome já diz: é teu adversário, é teu inimigo. Observe, meus queridos, nós não temos nada com o nosso inimigo. O nosso negócio é com Cristo, o nosso negócio é com Deus, o nosso negócio é com a Bíblia, o nosso negócio é com a salvação. Entenda isso. Ore por discernimento, peça a Deus discernimento. Continua com a tua mão na corda. Pode aparentemente estar cortando, mas Deus vai aliviar a dor que está na tua mão e vai te fazer crescer para a glória do nome dele, pois o nome dele precisa ser louvado. Aleluia, glória a Deus. Eu começo a analisar a vida de Eliseu aqui dentro dessa passagem, capítulo de número 6. Olha a dificuldade da obra de Deus. Será que nós estamos numa dificuldade como essa? Será que financeiramente a dificuldade que Eliseu tinha aqui é a mesma que temos hoje? Observe, meus irmãos. Eu disse aos irmãos aqui na semana passada que Eliseu não tinha, mas ele era homem de Deus. Ele não tinha riquezas extraordinárias, ficou tudo com o pai, tudo na casa do pai, lançou a mão parado. Mas ele era homem de Deus. Esta deve ser a minha e a sua preocupação. Podemos não ter, mas somos homens de Deus e mulheres de Deus. A virtude de Deus na nossa vida, a unção de Deus na nossa vida, o poder de Deus na nossa vida. As nossas mensagens, nós temos que preocupar com isso. Elas não podem ser poucas, vazias, que não promovam o resultado. Isso não está em nós, mas no Espírito de Deus que deve habitar na nossa vida. Os louvores cantados devem gerar o que Deus quer através do louvor fazer com que seja gerado no meio da igreja. A preocupação de Eliseu era exatamente esta. Podia não ter, mas ele era homem de Deus. Eliseu nunca fora decepcionado ou ficou envergonhado diante das dificuldades e dos problemas. Você conhece inclusive a passagem da história onde a Bíblia revela ele defronte daquele incidente, havendo ele orado, Deus dá um filho a Sunamita. Agora diz a Bíblia que o filho que ele ora já está grande, morre. Ela vem atrás dele e faz só pergunta para ele: eu te pedi filho por acaso? Ele disse não. Ele já sabia o que aconteceu. O Espírito de Deus não havia revelado, e agora? Mas a Bíblia diz que ele foi até a casa daquela mulher. A criança estava sobre a sua cama. Ele se deitou sobre ela, tomou nos braços e entregou vivo novamente para a mãe. Observe, meus irmãos, que Eliseu era realmente um homem de Deus. A obra de Deus, ela pode ser feita se quem está dentro dela realmente forem possuidores de vida espiritual. Eu estou dizendo a nós, os obreiros desta tribuna, mas aos irmãos que estão aqui embaixo. Observe que nós estamos aqui como que em uma escola de profeta. Você faz parte da obra. Você está entre os que Deus escolheu para estar neste ministério. Teu nome por Deus foi escolhido e apontado. Você não está aqui pela minha causa, por minha razão. Você está porque Deus te separou para esse lugar. Então faz parte. Você também precisa ser homem de Deus, mulher de Deus, jovem de Deus, criança de Deus. Todos quantos estão aqui temos uma responsabilidade, sermos verdadeiramente
Deus. Observe, meus queridos, no capítulo de número 6, a dificuldade é grande, a obra de Deus cresce, eles não têm lugar para abrigar os filhos dos profetas, e a realidade é esta: a responsabilidade do profeta que está à frente. Esta escola de profeta já estava em Gilgal, Betel, já estava em vários lugares nesta época. Se nós analisarmos, meus queridos irmãos, nós vamos ver que o fundador da escola de profetas é Samuel. Samuel foi o fundador destas escolas. Na sua época ainda eram pequenas, mas foram crescendo. E na época de Eliseu, ela é grande. Como eu disse aos irmãos, Eliseu pediu virtude dobrada que havia sobre Eliseu, exatamente porque, voltando ele para trás, ele enfrentaria as piores dificuldades. E Betel, que você sabe, até já estudamos sobre isso aqui, Betel, que simboliza, significa casa de Deus. Agora, na época de Eliseu, era o centro da adoração ao Deus Baal. Aí você entende a razão pela qual Eliseu vem chegando a Betel, indo para Betel, e de repente diz a Bíblia que saem os rapazes, olhando para ele, gritando e dizendo: sobe, careca, calvo. Eles estão criticando de Eliseu, até porque eles não acreditavam que o poder de Deus estava sobre a vida de Eliseu. Na realidade, o que eles pensavam era isso: Elias, se é verdade que estão dizendo para ele, foi arrebatado, ele subiu. E por que esse outro não subiu? Sobe também, careca, sobe, calvo. E a Bíblia diz que Elias, ou Eliseu, ele começa o seu ministério desta forma. Preste atenção com a dureza, olha a dureza de Eliseu aqui, que eu disse aos irmãos que era um homem manso, calmo, diferente ao inverso de Elias, mas começa desta forma para acabar com o centro de adoração a Baal que estava dentro de Betel. A Bíblia diz que ele olha para aqueles moços e amaldiçoa eles em nome do Senhor. E quando ele amaldiçoa, vem duas ursas do mar e estraçalha aqueles 42 rapazes imediatamente. A partir dali ninguém mais grita: sobe, careca. Todo mundo está dizendo: Elias foi, o careca não subiu, mas a virtude do que estava no outro está sobre a vida. O poder de Deus que estava sobre a vida do outro está sobre a vida dele. Não ter sido arrebatado não significa que ele não era homem de Deus. Não ter as mesmas experiências que os meus colegas de ministério aqui em cima não significa que eu não sou homem de Deus. As tuas experiências são umas, as minhas são outras. Agora, o certo é que eu preciso ser homem de Deus como os demais o são. Ficou provado naquele dia que se tratava de um discípulo de Elias, mas que tinha a autenticidade do Espírito de Deus, de que ele era um legítimo profeta, homem de Deus sobre a terra, para fazer a obra do Senhor e exterminar o culto de Baal. Razão primordial pela qual Eliseu pediu unção dobrada: tinha que exterminar o culto a Baal. Elias no início, mas não havia exterminado o culto a Baal. Qualquer homem de Deus que queira nos nossos dias exterminar o baalismo que está entrando dentro das igrejas, ele precisa se preocupar para se encher do poder e da unção do Espírito de Deus, a fim de que Baal seja destronado e o nome de Jesus seja exaltado. Mas graças a Deus, irmãos, o Baal vai saindo. Ele vai saindo. A cada dia ele tem que recuar em nome de Jesus. Então observe, meus queridos, Baal, como era conhecido o Deus da fertilidade, ele propiciava todas as facilidades. Ele dava. Você já sabe quem propiciava todas as facilidades para os demais. Mas Eliseu tinha dificuldade. Você acha que Eliseu não sabia que o espaço em que ele se encontrava era pequeno? Ele sabia. Eliseu sabia que aquele espaço já não cabiam mais os filhos dos profetas. Analise comigo. Eliseu profetizou por volta do ano 850. Eliseu, ele foi contemporâneo de Joel. Joel profetizava para o reino do sul e para o reino do norte. Agora analise comigo, dentro dessas escolas do profeta, qual podemos afirmar? Jericó, Betel, não sabemos onde, aqui, ou até mesmo no Carmelo, que é a Cama. Nós não podemos afirmar, mas em uma delas estava estudando Amós. Conhece o Amós da Bíblia? Ele estava lá. O Amós
e também o Jonas. Veja aqui, meus queridos irmãos, quem saiu das escolas de profeta. Dois desses profetas que foram profetas depois eram jovens nesta época e estudavam aos pés de Eliseu. Estavam aqui aprendendo com o homem de Deus. Você acha que o inimigo, o adversário da nossa alma, ele não trabalhava no Velho Testamento? Sim. Você acha que ele teria prazer de ver propósito que Deus tinha na vida de homens como estes, a obra de Deus caminhar com toda facilidade, para que esses homens viessem a ser homens de Deus como foram? Não, havia dificuldade, razões pelas quais nós enfrentamos problemas, dificuldades. Sabe por que o diabo, ele tenta colocar você irmão contra a sua irmã, você irmão contra o seu irmão? Porque ele sabe que Deus tem um propósito e um projeto através das nossas vidas neste lugar. Enquanto vocês ou nós ficarmos brigando entre nós não brigamos contra o diabo. Ele está pronto, parado, com os braços cruzados, olhando para nós e rindo da nossa infantilidade, da nossa criancice, da nossa meninice. Agora é um dia que nos unirmos para guerrearmos verdadeiramente contra o diabo. Ele vai bater em retirada, porque neste dia o Senhor vai trabalhar da forma como Ele quer trabalhar através da nossa vida. Será que nós vamos entender nesta noite, crente falando de pastor? Será que nós vamos entender nesta noite, morrendo amigo espiritualmente porque vive falando da sua liderança? Será que nós vamos entender nesta noite quem que eu deveria estar falando? O adversário que eu vivo dele. Será que vamos entender nesta noite, irmão falando contra a irmã? Você vê isso na vida de Eliseu? A gente encontra essas fragilidades no meio do povo de Deus, no meio desses homens aqui, melhor dizendo. Não, senhores, nossa luta não é contra carne e sangue. Parece que isso não era preciso ser repetido aqui. Somos um povo, somos uma família, nós precisamos ter a mesma identidade, estamos em prol da mesma causa. O adversário é o mesmo, quem luta contra nós é o inimigo das nossas almas. Nesta noite, mude a sua arma, tire da direção da cabeça do seu irmão e aponte ela para a cabeça de Satanás e repreenda ele pelo poder do nome de Jesus. Faz esta artimanha diabólica cair por terra. Não deixe o diabo continuar te enganando. Repreenda ele nesta noite pelo poder do nome de Jesus. Olha aqui, meus irmãos, a dificuldade está aí. Eliseu enfrenta esses problemas. E eu acho tão interessante isso, que Eliseu é um homem bem conceituado. Ele proporcionava um bem tão grande dentro de Israel. Há quem diga que ele era conselheiro do rei. Há estudiosos que dizem que ele era conselheiro do rei. Por alguns fatos que aconteceu na vida desse homem. É interessante que o conselheiro do rei não procurava ajudar. Se ele era conselheiro, o rei não procurava ajudar. Significa dizer que não valorizava. Desfrutava dos favores que o rei precisava, mas havendo desfrutado desses favores, esquece Eliseu. Parece que profeta é para ser mesmo esquecido. Parece que profeta é para viver mesmo isolado. É o que a gente está vendo aqui na revelação. Ele está formando uma série de moços para que fosse mantida acesa a lâmpada da profecia em Israel. Nós aprendemos aqui no domingo pela manhã que para que as coisas venham melhorar, a igreja tem que ter a voz profética do céu. Eliseu está lutando a todo custo, deixou a vida que ele tinha anteriormente, para que a lâmpada da profecia fosse mantida acesa em Israel. Ele é sabedor de que como Elias passou, ele passaria, mas era necessário que houvesse outros teriam se formado. A obra de Deus não para, ela só vai parar
Precisamos colocar um freio na nossa língua. O que Tiago diz? É um membro tão pequenininho, mas que pode incendiar um bosque. Pode incendiar um bosque, causa um mal, que a realidade é causa para o próprio. É um veneno injetado na sua própria vida. E nós temos que tomar esse cuidado. Isso não pode acontecer no meio da igreja. Deus coloca esta palavra para a igreja hoje. Deus coloca esta palavra para a sua igreja aqui hoje. Cuide da sua vida espiritual. Não injete veneno no seu próprio coração. Não faça crescer a raiz de amargura. Não se amargure. Não esteja cheio de ódio aqui dentro. Deus quer te libertar. Isso é falta de libertação espiritual. Deus quer te libertar nesta noite. Pelo poder da sua palavra, Ele quer libertar a sua vida. Agora eu analiso aqui, queridos. Eliseu está formando esses rapazes para que a obra de Deus continue. E a Bíblia não revela isso particularmente, mas eu penso que várias vezes Eliseu parou para pensar: precisamos de um espaço maior. Está cheio, esse lugar estreito, apertado. Mas aonde é que está o nosso caixa para recorrermos para a construção? Onde é que vamos buscar recursos? Se falarmos em sentido do poder governamental, o rei não era nada para ele. Eu penso que esse rei aqui, principalmente por se tratar de ser um povo de Deus, deveria se preocupar muito com a vida do profeta. Deveria saber como é que o profeta vivia, quais eram as dificuldades. Esse rei está sendo livre, se você olhar para o capítulo 6, a partir do versículo número 8, devido à comunhão que Eliseu tinha com Deus. Se não fosse isso, o rei da Síria estava tramando diariamente destruir a sua vida. Mas, por haver Eliseu em Samaria, em Israel, por Eliseu ser um homem de profunda comunhão com Deus, isso resultava em benefícios para o rei, consequentemente para a nação. Mas o rei não reconhecia isso. Olha o que acontece: o rei nunca viu que o espaço que Eliseu estava era pequeno. A Bíblia não revela favores do rei para Eliseu. A obra de Deus é mesmo assim, irmãos. As coisas acontecem para nós vindo das mãos de Deus, com todos os nossos esforços. Aqui está um exemplo claro. Chega os filhos dos profetas, reúnem e diz para Eliseu: homem de Deus, parece que eles querem dizer assim: nós esperávamos que o Senhor tivesse tomado essa iniciativa. Eliseu sabia, irmãos, ele não tinha recurso. Ele sabia, mas não tinha possibilidade. Homem de Deus, o lugar que nós estamos é estreito demais para habitarmos. Nós estamos precisando de uma nova igreja. Estamos precisando de um novo tempo, uma nova congregação. E Eliseu, sim, e aí? Nós estamos pensando numa coisa aqui. Esperar, ele não está falando isso, eu estou dizendo. Esperar favor de rei, nós não vamos sair daqui. Esperar favor de ímpio, a gente não sai daqui. Quem tem que fazer é Deus através de nossas vidas mesmo. Somos os trabalhadores. O que vocês dizem? Vamos cada um de nós para o Jordão. Cada um de nós vamos tomar lá uma vida e nós próprios vamos construir a igreja. Mas a obra não pode parar, porque não temos condições. Deixa eu só perguntar uma coisa aqui. Se tivesse naquela condição, ou estivesse naquela situação assim, irmãos, exatamente neste momento, deixa eu dizer aqui, tivesse exatamente assim, ou construir imediatamente outra casa, ou ter que parar o trabalho, qual seria a sua decisão nessa manhã? Para que lado você puxava a corda? O que é que você faria? Diria: vamos parar de congregar? Você vai dizer para mim assim: isso não acontece, isso não acontece. Não, vou te dizer um exemplo agora. Eu comecei ontem com o irmão da cidade, eu sabia, eu fui no Brasil, dessa vez passei lá. O pastor chegou lá, aí
igreja estava rachada assim, ó, dava para cair em cima dos irmãos. Possibilidade financeira não tinha. Já haviam sido avisados para sair lá de baixo. O pastor chegou e falou: vamos tacar, fazer um porão imediatamente, joga o povo de baixo, joga essa igreja no chão do pastor. Ah, irmão, mas você fez isso, você comprou briga com os crentes da igreja tudo. Eles quase faziam mudar nada. Não, senhor, o senhor não podia ter feito isso, e ficaram bravos com o pastor. E alguns chegou a sair da igreja, saiu e falou: olha, isso aqui nunca mais nós na igreja, não, mas essas coisas acabou. Passaram outras igrejas, passaram, estão envergonhados hoje, porque com o grupinho que ficou, Deus honrou, era trabalhado igual isso aqui, tem coragem no Jordão, bater machada pessoal, enfrentar os troncos e as raízes, vai trabalhar, noite e dia, está lá a igreja colocada. Hoje colocaria a última porta, já para colocar as cerâmicas e inaugurar para a glória de Deus. É assim que a obra de Deus é feita. É com o irmão dormindo tarde fazendo linguiça. É desta forma que a obra de Deus vai. É assim, irmãos. Nós vamos ver um milagre aqui em nome de Jesus. Não estamos esperando os recursos das autoridades políticas dos senhores. Não precisa. Não adianta se tivesse que aqui. Vamos ver de onde é que vai sair. Do seu bolso, do meu bolso, do nosso bolso. Deus trabalhando nas nossas vidas e levantando o nosso templo aqui para a glória do Senhor. Glória a Deus. Então o que acontece aqui? O moço diz: a gente vai lá, cada um de nós vamos trabalhar, nós os crentes que temos que fazer. Vocês estão dispostos? Estamos? Então vai. Só vamos se o Senhor for conosco. O Senhor é o profeta. Deus se colocou à frente do rebanho. Nós precisamos do Senhor. Você conhece a história? Eu não quero entrar aqui, eu estou falando das dificuldades. Você lembra que eles vão? E ainda não conta para Eliseu, porque se contasse, depois não precisava nem falar. Eles vão, não tem nem ferramenta, e pegam um emprestado. Cadê o machado? Não tem, então puxa o emprestado. Buscar o machado emprestado para cortar madeira, para construir casa. É dificuldade da obra, irmão. Não é só aqui que a Bíblia mostra, vou provar para vocês que não. Aí o que acontece? Diz a Bíblia, é sempre assim. Quem quer fazer a obra de Deus enfrenta as piores dificuldades. O moço agarrou um tronco lá, o tronco fala da dificuldade, né? Derrubaram muita lenha, mas não pegou o tronco. E tem uma coisa que na obra de Deus tem que ser feita: quando a gente encontrar com o tronco tem que sair, senão o problema fica. A gente tem que arrancar o tronco. Por que esse moço que deu a primeira machadada, ele não parou e disse assim: olha, eu vou caçar, irmãos, o Jordão tinha um bosque muito bonito para ele, na beira dele, na beirada dele, ao lado, nas margens. Quem lê sabe que até leões se achavam nesse bosque. A Bíblia diz em Jeremias. Agora observe aqui, meus queridos irmãos, observe aqui que este moço bateu uma machadada e foi lá no tronco, pá! E ele pegou, e ele não falou para ninguém, continuou no tronco. Talvez você fala e ele dizer: larga esse tronco aí, moço. Não, o tronco tem que sair. Você já viu o tronco da amargura, que tem quem quer fazer obra de Deus, que o tronco da amargura está enraizado no coração dele? Ele já está perdendo o machado e batendo com o carro há muito tempo. Ele ainda quer bater, mas é só o carro. Pá! Tá! Não adianta nada. O que corta é machado, porque machado é ferro. Ferro é símbolo de poder, é oração. É vida de consagração. É unção. Os troncos, as dificuldades saem, mas é com o poder de Deus na nossa vida. Aqui está o moço dando machadada, e ele vai no tronco, diz a Bíblia, até que aquele machado saiu do cabo e caiu dentro da água. Aí ele gritou: homem de Deus, homem de Deus, perdi o machado, não tem mais quem trabalhar. E o problema é que ele era emprestado. É aqui que eu conto. Eu tinha contado. Olha aí para você ver. É aí que eu conto o versículo número 5. Clamou ele: ai meu Senhor, ele era emprestado. Mas eu disse para os irmãos que Deus ele tem a providência. Como é que é o negócio? Por que Deus não fez parecer um machado na frente do trabalhador? Para revelar para nós as dificuldades que a obra tem. Será que Deus não pode chamar a existência as coisas que não existem? Se Ele quiser, não. Revelando para nós as dificuldades que a sua igreja enfrenta. Só que Ele não deixa
deixa a sua igreja sem saída no momento das dificuldades. Quem esse moço ia falar para o dono Machado? Fui responsável, o Senhor me confiou, ele eu perdi. É isso. A igreja vai ficar mal vista assim. O moço que tinha um projeto lindo no coração, ver a obra de Deus florescer e crescer no Senhor. Eliseu chegou e falou: vocês querem trabalhar? O milagre Deus vai fazer. É por isso que eu queria uma unção dobrada. Está vendo a raça? Está vendo a raça para mim? Onde é Carlos Machado? Aqui. Eu pego o de Paulo, você já viu isso? A física explica isso. Explica? As ciências explicam isso. Eu pego o de Paulo, diz a Bíblia. Caiu aqui, foi. E jogou lá. E na hora que ele jogou, a Bíblia diz que o machado flutuou. Aleluia! Encava e leva para o homem que era dono do machado. Mas a obra de Deus aqui foi feita e o reino é indiferente. O reino está sabendo bem da dificuldade que está sendo para construir a igreja de Israel. Irmãos, é a graça de Deus que é favorável à minha e à sua vida. É a graça de Deus que nos abastece, que abastece a igreja do Senhor aqui nesta terra. O favor é de Deus. Você volta para trás para me te mostrar. Capítulo 5, vamos de trás para frente. Nós encontramos Naamã. Eu disse para vocês que o rei esquentava com Eliseu. E vamos provar agora. A Bíblia diz que Naamã, você já conhece a história do homem. Ele é chefe do exército da Síria. A Bíblia revela 5 qualidades do homem, porém alguém pregou aqui que ele era leproso, né? Ele tinha um porém na vida, o porém dele é que ele era leproso. Aquela menina que sai da terra de Israel, levada cativa para lá, vai trabalhar exatamente na casa do leproso. Por que ela não foi trabalhar na casa de um oficial? Por que ela não foi para a casa de outro oficial? Mas ela vai para a casa do leproso. Porque aqui Deus ia trabalhar. Lembra de Jesus em Lucas falando assim? E muitos, olha o que Jesus está falando. E muitos leprosos haviam em Israel, mas nenhum deles foi restaurado da lepra, como foi Naamã o sírio. Olha ele como símbolo positivo do Novo Testamento. Olha aqui Jesus citando. E aqui, meus queridos irmãos, a Bíblia diz que essa menina da carne deste Naamã descobre que ele é leproso, fala para a senhora dela lá em Israel: tem um profeta que é homem de Deus. Se o meu Senhor for ter com o homem de Deus que está em Samaria, ele restaura ele da lepra que ele tem. Essa menina sabia que era Eliseu. Ela já sabia que Eliseu não é rico, mas ele é cheio de poder. Eliseu não tem caixa de dinheiro, mas o homem tem graça de Deus para todo lado. Se o meu Senhor for em Samaria, até com o homem de Deus que lá está, o milagre acontece na vida dele. Agora, irmãos, eu acho muito bonito isso. Sabe como eu acho lindo? Quem é que dá ouvido à voz de escravo? Quem dá ouvido à voz de escravo? Quem que vale a palavra de escravo para os seus senhores, irmãos? Irmãos, a palavra de escravo, coitado, para os senhores, ele é tão sem valor, infelizmente. É por isso que o diabo escraviza o ser humano que está debaixo do seu jugo. Agora, é onde a Bíblia mostra a superioridade quando saímos das trevas e vimos para a luz e somos servos de Deus. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Somos servos livres. Optamos pelo que queremos e pelo que não queremos. Quem diz que crente não pode fumar? Ele pode, mas sabe que é pecado. Ele não fuma. A Bíblia diz que o que vence o homem, desse homem se torna escravo. Então quem fuma, ele é escravo do cigarro. Quem bebe bebida alcoólica é escravo da bebida alcoólica. Quem vive na prostituição, no adultério, ele peleja para sair da conta, ele é escravo dessa vida. Agora, o crente, ele tem consciência, e pela sua consciência, ele não transgride a palavra de Deus. É o equilíbrio, a liberdade que é em Cristo Jesus para nós. Jesus nos libertou. Observe, era tão sem valor, irmãos, que por volta do século XVI, já da era cristã,
2, 3, 4, existia as festas chamadas as Saturnais, que era a festa ao deus Saturno. E sabe o que eles faziam nessa época, principalmente em Roma, Itália? Sabe o que eles faziam? Eles pegavam, naquela época eram 3 dias de festa, 4 dias de festa. Eles pegavam os escravos que viviam, coitadinho, sofrendo a vida toda. Nesse dia eles faziam uma festa ao inverso. Os senhores, que eram os donos da festa, passavam a ser nesses dias. Eles passavam a ser isso. Sabe que dia que dava isso, irmão? Só para você ver que miséria é o Natal. Sabe que dia dava isso? 25 de dezembro. Dia do nascimento do sol invicto ou invencível. Foi oficializado por Constantino antes do século IV e oficializado depois ainda pelo Papa Gregório. Observe, portanto, meus queridos irmãos, o que eles faziam no dia chamado Natal? O que eles faziam no dia 25 de dezembro? Aqueles patrões pegavam os escravos e falavam: agora esses 3 ou 4 dias nós somos os escravos, e é vocês que são agora os patrões, vocês é que são os ricaços, vestem assim, e os coitadinhos para ilusão, todo mundo vestia e saía da fanfarra, daquela alegria toda. E um deles, eles escolhiam falar: qual de vocês quer? Veja que não valorizava nada o escravo. Qual de vocês que quer ser o rei da festividade? Tem que ter um rei. Um bobo ia lá e falava: eu quero. Pelo menos 3 dias ou 4 dias, ele ia achar que ele era rei, iludido. Pegava ele, fazia-o como rei da festividade, e naquele 4 dias ele era servido como rei realmente, ele alegre, sendo praticamente venerado pelos demais. Quando chegava no 4º dia, falava: agora você vai ser sacrificado ao deus Saturno, e se ele não quisesse ser sacrificado, ele tinha que se suicidar, e não tinha chance, dali ele não saiu. Era o valor final aos escravos. E isso aqui é um alerta para nós que ainda somos enraizados nas tradições do catolicismo, bem como o dia chamado Natal. E Jesus nasceu nesse dia feliz. Então observe, irmãos, eu estou dizendo que eu acho bonito esta passagem, que esta criancinha, esta menina, não sei a idade dela, a Bíblia diz uma menina, esta menina fala para a senhora, para sair dali, ir a Israel, que lá tem a solução para o problema do marido. Agora, a situação dessa menina escrava, trabalhando para aquela mulher, parece pelos olhos naturais que a mulher é superior a essa menina. O que fez, irmãos, esta menina ser ouvida pela patroa? Sabe o que? É que a patroa, no tempo que conviveu com esta menina, analisou-a de perto e viu verdadeiramente: esta menina é serva de um Deus vivo. O Deus dela é diferente. Ela estava lá, o meio não fez dela um produto, certo? Ela não se tornou um produto do meio que ela estava vivendo, ela estava influenciando o meio que ela vivia. É o papel da igreja na terra. Nós não podemos ser produto do meio que vivemos. Se existe corrupção, então corrompemos. Não, senhores, se há corrupção, vamos bradar que a justiça de Deus é chegada. Vamos bradar. A igreja tem que ter essa posição. Quando a menina diz, a mulher corre, é escrava, mas a palavra tem poder. Olha aqui a palavra dela. A palavra dela tem crédito. Isso não é qualquer um, está trabalhando para os escravos. Não é qualquer um, isso é servo de Deus. Isso é serva de Deus mesmo. Chegou e falou: não, diz a menina aí que lá na terra dela tem um profeta. Se você for lá, você vai ser restaurado dessa lepra que você tem no filho. Tantas honrarias, tanta distinção desse homem, tanto poderio na mão, mas a Bíblia qualifica ele, porém, mostra 5 qualidades que diz: porém depois, essas derrubaram tudo, precisavam da misericórdia. E a menina aponta a solução: eu sou escrava, mas o meu Deus, lá em Israel, através do profeta, te restaura. Muda a sua história. Agora, o problema dos Naamãs da vida que tem até hoje é que eles não ouvem a profecia correta. Aonde que o povo pensa em dar a solução dos problemas? Nos palácios, na sede dos governos. Ela não disse assim: manda ele ir ao rei do meu país, manda ele ir ao profeta que está em Samaria. Ou na
não foi? O rei de Israel. O rei de Israel, tadinho, usar de misericórdia. Ele tinha, mas não era. Não tinha graça nem poder de Deus. Ficou atado na frente da mão. Naamã chegou com aquela comitiva e falou para ele: ó, o negócio é o seguinte: meu senhor mandou essa carta aqui do Soleiro. Eles eram bem inimigos nessa época. Mandou essa carta do Soleiro. Ele deu a carta e estava na carta: olha, logo que chegou na mão que eu enviei do céu, eu quero que você saiba que eu enviei esse presente aqui e você restaure a galera, porque ele é leproso. E não falou que foi a menina também que foi, não. O nome da menina não parece mais. Quem quer fazer a obra de Deus fica no anonimato. Não se preocupe com isso. Mas os anais celestiais têm seu nome registrado.